com você uma palavra cujo tema é: a caverna não é o seu lar. 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 9, vai dizer, referente ao profeta Elias: e ali entrou numa caverna, e veio a palavra de Deus para ele, e diz assim: o que faz aqui, Elias? Elias havia sido separado para uma grande obra, e Deus usou este homem poderosamente. Ele orou, Deus mandou fogo do céu, ele restaurou ali o altar de Deus, matou os profetas de Baal. Mas Jezabel ficou sabendo desse feito e não ficou feliz, e mandou um mensageiro até Elias, dizendo que iria matá-lo dentro de 24 horas. E Elias esqueceu por um momento quem ele era, ficou frustrado, e ele foi para um deserto. Ali ele pediu a morte. Deus manda um anjo ali para alimentá-lo, dá uma direção a ele. Ele anda agora, após se alimentar, por 40 dias, 40 noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele entra numa caverna, e a palavra de Deus foi: o que você faz aqui, Elias? E o Senhor fala para ele: sai da caverna. E quando ele sai da caverna, o Senhor fala com ele novamente, e Elias apresenta suas queixas, diz que os profetas foram mortos, o altar foi destruído, e havia sobrado só ele. E Deus falou para ele: não, ainda existe 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. E eu ainda tenho missão para você. Volta lá, unge Azael como rei da Síria, unge Jeiel como rei de Israel, e unge Eliseu para ficar como profeta em seu lugar. O que escapar da mão de um vai cair na mão do outro. Elias estava frustrado porque as coisas não aconteceram conforme ele queria. E agora ele entra numa caverna, num deserto, ele pede a morte. E entra numa caverna, fica triste, queria morrer. E às vezes acontece assim na nossa vida. Às vezes nós oramos para Deus curar e Deus não cura. Às vezes a porta não abre, às vezes as coisas não acontecem, os nossos projetos são frustrados e ficamos desapontados, desanimados. Esquecemos que tem um Deus no controle sobre todas as coisas, que tem todo o poder, que zela pela nossa vida. A caverna não é o seu lar. Deus não te chamou para ficar na caverna, para ficar deprimido, angustiado. Às vezes ficamos deprimidos porque não entendemos o trabalhar, os propósitos do Senhor, porque às vezes nós esperamos somente nessa terra e nessa vida, mas a nossa vida não acaba aqui. A morte não é o fim, é apenas uma vírgula. Um dia nós reinaremos com Cristo novamente. Em Juízo, no capítulo 6, nós vemos uma nação inteira morando em caverna. Deus havia tirado esse povo do Egito com mão forte e mostrado para ele que ele era Deus. E agora eles estavam na terra prometida, mas os midianitas vinham destruir as lavouras, roubavam ali as suas ovelhas, os seus gados, eles estavam empobrecidos. E mesmo estando numa terra que manava leite e mel, eles moravam em cavernas. E Deus levantou Gideão para mudar a história daquele povo, para eles lembrarem que havia um Deus todo-poderoso. E da mesma forma o Senhor levantou Jesus Cristo, para que nós não venhamos a morar em cavernas, para que não venhamos a viver uma vida triste, amargurada, deprimida, para que não venhamos desistir. Jesus não desistiu, ele foi até o fim, levou aquela cruz pesada, morreu no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida com abundância, para que pudéssemos desfrutar da presença de Deus. Então saia da caverna, a caverna não é o seu lugar. E sabe, você se encontra na caverna, querendo desistir da sua vida, querendo desistir dos seus planos, dos seus projetos, mas a palavra de Deus é: saia da caverna, fica na posição, suporta o processo de Deus, porque o Senhor vai honrar a sua vida e vai te dar a vitória.